Cara, eu tô muito empolgado, eu acabei de sair de uma aula, de um aulão que eu dei, que eu ministrei, mostrando exatamente o quê? Quais são 7 padrões das redações nota 1000 do último Enem. Caraca, a galera ficou doida. Eu mostrei exatamente no detalhe o que cada redação teve ali, que na verdade configura um sistema que todas elas reproduziram. Eu tenho certeza que se você reproduzir esse mesmo comportamento dos alunos que tiraram 1000, no mínimo você vai elevar a sua nota, que antes você tirava 600, vai passar a tirar 800. Antes você tirava 800, vai passar a tirar 980. Cara, presta atenção na boa, de verdade. Olha na minha tela agora. Você vai ver nessa aula o quê? Como que... São 7 coisas, hein, monstro? Como que essas redações começaram, hein? Qual foi a melhor forma de elas impactarem o corretor? Conectivos que essas redações usaram, como é que eles se alimentam, onde que vivem, onde que... Enfim. Os verbos predominantes, sim, existem verbos que são mais bem vistos do que outros. Caraca, tu sabia disso? Não, né? Então fica ligado. Como que essas redações estruturaram os desenvolvimentos? Como que elas fizeram para destacar na argumentação? Já te falo, hein? Elas estruturaram o desenvolvimento em 5 partes. E essas 5 partes, elas são muito importantes para sua análise, hein, galera? Para você ter noção, quando eu dava aula lá em 2016, no ano que eu tirei 1000, o desenvolvimento tinha 4 partes. De uns anos para cá, eu resolvi separar o desenvolvimento em 5 partes. Por quê? Porque eu senti que desde 2021, pós-pandemia para cá, houve um aprimoramento ali da escrita. Então, de boa, preste atenção nisso. E vou também passar pelo checklist de uma redação nota 1000 para você conseguir tirar 1000 este ano, agora, no próximo Enem. Caraca, muito empolgado. Deixa eu beber uma água aqui. Então agora, bora, pau na máquina, galerinha. Como é que essas redações começaram, hein? Primeiro ponto, muita gente fala que não pode usar repertório, por exemplo, Bauman. Bauman tá batido, não usa repertório batido. Não existe repertório batido, monstro. Aí nem podia já a frase do Immanuel Kant. A educação, o homem é aquilo que a educação faz dele. Vamos ver o que aconteceu, na moral. Se eu tenho, por exemplo, um repertório tipo Bauman, o Bauman afirma que o mundo é líquido. É um repertório do Bauman. Nessa lógica, os indivíduos não estabelecem conexões duradouras. Esse realmente é um repertório mal utilizado, porque a retomada... O que é retomada? É quando eu falo do Bauman a primeira vez e depois eu falo do Bauman a segunda vez. Eu tenho que falar do Bauman a primeira vez, mas se eu não souber falar dele a segunda vez, eu não consegui usar de forma lógica, de forma clara. Ah, mas teve nessa lógica. Se eu estou falando nessa lógica, é a lógica do Bauman, sim. O conectivo, ele é um sinal da retomada. Mas eu tenho que fazer mais. E vou te mostrar como é que é o certo, então. Bora ver. Se eu começo assim, por exemplo, ó, Bauman afirma que o mundo é líquido. Estou usando Bauman. Aí eu continuo. Nessa lógica, os indivíduos reproduzem o fenômeno denunciado pelo sociólogo. Opa. O que eu fiz? Eu citei o Bauman a primeira vez, usei o conectivo para começar a fazer a minha retomada, é o primeiro sinal da retomada. Depois eu trago fenômeno denunciado, eu uso uma palavra dando opinião sobre aquilo que eu estou escrevendo, e depois eu trago o sociólogo retomando o Bauman. Então você percebe que aqui eu fiz uma retomada, 2 retomadas, 3 retomadas. E aqui sim, agora sim, eu fiz o que a gente chama de repertório produtivo. Então, galerinha, você pode usar qualquer repertório, desde que você saiba fazer uma retomada. E para fazer uma boa retomada, tem que ter uma conexão lógica com o conectivo, tem que ter uma marca linguística chamada de... A gente pode chamar de hipônimo, hiperônimo. Caramba, profinho, não tô entendendo nada. Calma, monstro. Um combinado que eu tenho pra você aqui agora. Eu fico bolado com vocês aqui do YouTube, que quando eu falo alguma coisa que você não domina muito, que você nunca ouviu falar, você fecha o vídeo. Eu consigo ver depois do Analytics que no ponto que eu falei, retomada marcada ou marcação linguística, tu saiu do vídeo. Aí eu fico bolado com você. Por quê? Porque eu perdi a retenção também.
mas porque você não está acostumado a ouvir aquilo que você não sabe, você fica desconfortável. Aí você faz o quê? Ah, vou pro vídeo mais fácil. Mas se você só assiste vídeo no YouTube que você já domina o assunto, você nunca vai evoluir, monstro. Então por isso que não se sinta desconfortável quando falar uma coisa que é um pouquinho mais complexa. De verdade, não se sinta. Porque só no desconforto é que você cresce. Então, se você tá aqui comigo no vídeo, nesse ponto, bota assim, sou desconfortável, não vai ficar legal não, né? Bota assim, tô contigo, que eu vou saber que você tava aqui comigo e não vai me abandonar só porque eu falei uma coisa que você não sabe, né? Que você tem que saber. Então, o primeiro ponto que eu vou falar pra você, que até esqueci o que eu ia falar, a gente vai falar sobre uma parada chamada hipônimo versus hiperônimo, galerinha. O que significa isso, hein? Quando eu cito, por exemplo, o Bauman, ele é um sociólogo. O Bauman, ele está no conjunto de sociólogos, assim como o Profim está no conjunto de professores. Assim como você, João, que está vendo esse vídeo, Maria, que está vendo esse vídeo, você faz parte do conjunto de estudantes. Então, Bauman é uma palavra que está contida no significado de uma outra palavra. Essa palavra sociólogo é uma palavra de significação mais ampla, certo? É como se fosse um conjunto mais amplo. O Bauman é uma palavra de significação menor. Então o Bauman está aqui dentro. Ó. O Bauman está dentro do conjunto do sociólogo. Então o sociólogo a gente vai chamar de hiperônimo. Hiper significa grande, significação grande. E o Bauman a gente vai chamar de hipônimo. Isso é muito importante para você fazer a retomada. Vamos aqui no exemplo da redação nota 1000, hein? Na redação nota 1000 do moleque que tirou 1000, falou assim, ó. Consoante o sociólogo Emile Durkheim, uma sociedade sem regras claras, sem valores, sem limites, encontra-se em estado de anomia social. Um repertóriozão de internet, meu, que o moleque usou e tirou 1000. Aí você falando assim, não podia usar repertório, tá batido nada, monstro. Tem que saber usar, claro, não dá pra só citar. Aí agora o que ele fez? Nesse sentido, ele usou a primeira retomada, aqui conectivo, depois ele trouxe sociológico. Ele fez aqui a retomada do Emile Durkheim. Muito bom. E então, sociólogo, né, sociológico, é o sentido mais amplo, é o hiperônimo e o Emile Durkheim o hipônimo. Então, quando você faz uma retomada usando hiperônimo e hipônimo, você ajuda o corretor a visualizar melhor. Que é isso, muito bom! Então agora, você que está fazendo a prova do Enem, já vai fazer sua própria redação, sua próxima redação, falando assim, cara, eu vou fazer minha retomada usando hipônimo e hiperônimo. Paulo Freire, o sociólogo que Paulo Freire, enfim, cita lá o cara e diga que ele é um hiperônimo, beleza? Muito lindo. E uma coisa que eu vou te falar, o Enem, ele não obriga isso, tá? Uma coisa bem importante. Para o Enem, lá na cartilha de corretores, essa retomada aqui, ela já é suficiente. Lá no manual dos corretores. Essa retomada já é uma retomada ok para o Enem, certo? Só que você não vai pagar para ver, né, monstro? Você vai tentar fazer uma retomada um pouco mais amarradinha, um pouco mais bonita. A gente chama de retomada marcada. O que é retomada marcada? É quando eu nitidamente eu mostro para o corretor que eu estou querendo fazer retomada. Quando eu uso o hipônimo versus hiperônimo, eu estou fazendo uma retomada marcada. A gente chama de marcação linguística da retomada, certo? O que é marcação linguística? É quando eu faço a retomada e eu deixo uma palavra deixando claro que eu estou fazendo a retomada. E qual é a palavra? Aqui é o sociólogo, que é o hiperônimo, hipônimo, certo? Então, eu tenho uma plataforma de correção, que é a plataforma Sofia, e na plataforma Sofia eu só considero retomadas marcadas. Ah, mas o Enem, ele considera, botei minha redação do Enem para lá e a nota da Sofia foi menor. Lindo. Ou, a nota da plataforma Sofia sempre vai ser menor do que a prova do Enem. Porque a Sofia é uma ferramenta de conhecimento, de crescimento intelectual para você. Se eu nivelo você por baixo, ou seja, se para mim qualquer coisa estiver boa, não vai adiantar nada para você. Você que vai se prejudicar. Então, colocou a tua redação na plataforma Sofia, o que eu espero? O mínimo que eu espero de você é uma retomada com marcação linguística. E se não tiver, ela vai falar. Se você quiser experimentar a plataforma Sofia, eu vou te liberar um crédito para você mandar a redação aí pra gente agora. Na descrição desse vídeo tem lá um link para você me chamar no WhatsApp e aí faz o teu cadastro, te libera um crédito. Se você gostar, você assina. Se você não gostar, porque você é doido, né? Que você vai gostar. Sacanagem, brincadeira. Beleza, quais foram os conectivos usados aí por essas redações? As redações nota 1000 do Enem,
utilizaram, por exemplo, essa que a gente está analisando aqui agora, ela usou diante desses cenários post-demais, portanto, não tem que inventar a roda em relação a conectivos. Conectivo do Enem, tu tem que usar o início do parágrafo, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão, no início dos parágrafos e dentro dos parágrafos. No início dos parágrafos, a gente chama de conectivos interparágrafos. No início, entre os parágrafos, interparágrafo. Tem que ter pelo menos um conectivo em cada, pelo menos não, né? Um conectivo iniciando cada parágrafo. E conectivos dentro dos parágrafos. Eu não vou analisar aqui agora cada um dos conectivos, mas se você quiser, você pode dar um pausa no vídeo. Eu tenho conectivos para adição e continuidade, eu tenho conectivo para exemplificação, tenho conectivo para explicação, conectivo para causa, conectivo para consequência, conectivo para contraste, conectivo para encadeamento lógico e retomada, conectivo para adição de novo, ó, mais conectivo de adição. Ó, tem conectivo demais aqui, eu acho que está até repetido aqui a página, né, mostra? Beleza, galerinha? Conectivo não tem mistério. Caraca, muito lindo. E agora a parte que eu mais gosto, a parte que eu mais curto. Quais são os verbos que essas redações mais utilizaram? Você sabe, aliás, não sabe, mas vai saber agora, que dentro da redação eu tenho vários verbos de presente, passado e futuro. Dentro dos verbos do presente tem presente indicativo, presente subjuntivo. Tu já estudou isso na escola? Lembra disso? Se tu não lembra, comenta assim, prof, não lembro, que você vê que estava aqui comigo mais de 10 minutos do vídeo, hein? Então eu tenho presente, passado e futuro. Presente indicativo, presente subjuntivo, eu tenho pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Então vamos ver aqui agora quais que são os ideais para a redação da prova do Enem. Galera, minha caneta caiu. Estragou minha caneta? Não. Então se liga, para argumentar, nós usamos verbos no presente do indicativo. Como, por exemplo, a redação começou assim, ó. Diante do cenário exposto, as políticas públicas ineficazes possibilitam. Então, na hora que você estiver argumentando, use verbos no presente. Se eu estiver usando verbos no pretérito imperfeito, eu não estou mais argumentando, eu estou fazendo alusões históricas. Tenha clareza disso. O ciclo do ouro, que é uma redação também nota 1000, começou assim, ocorrido no Brasil do século XVIII, acarretou pretérito perfeito, passado, né? Show, tô contando uma história, alusão histórica. Eu também posso fazer uma descrição histórica, usando pretérito imperfeito, fossem. Toda vez que tiver o SSE, essa desinência verbal, estou usando pretérito imperfeito, uma descrição histórica. Não é argumentação. Então, por que é importante? Que às vezes tu tá achando, tá abafando, argumentando muito, mas seus verbos estão todos no passado. Avalie. Se os seus verbos estiverem no passado, você não está argumentando, você está fazendo alusão. E verbos para a proposta de intervenção, verbos no futuro do presente, possuirá. Verbos que eu não aconselho, verbos no futuro do pretérito, tipo contribuiria, faria, e verbos no imperativo, faça, não use. Certo? Vamos ver agora as estruturas do desenvolvimento que essas redações utilizaram. Cara, 5 passos, hein? Quais são os 5 passos dessas estruturas? Tópico frasal, fundamentação, raciocínio crítico, exemplo anti-lacuna concreto e reflexão crítica. Cara, isso aqui é muito bom, hein, galerinha? Não surta agora. Desenvolvimento é a parte que você tem mais dificuldade, porque é muita coisa e a maior parte da redação, né? Metade da redação é desenvolvimento. Agora, se você sabe esmiuçar cada uma das frases, você tem muito mais clareza. No meu curso Combo Enem, eu ensino você a esmiuçar a sua redação e trabalhar de forma muito mais assertiva. Te ensino a começar um parágrafo com tópico frasal, te ensino a argumentar com exemplos concretos, te ensino a fundamentar com o repertório do jeito certo, te ensino a dar exemplos anti-lacuna argumentativa com base no meu livro O Guia da Redação Nota 1000, que eu não vou tirar para não desconfigurar meu cenário. E te ensino também a você ter ideias para qualquer tema, sem você precisar adivinhar o tema do dia da prova. Tem muita coisa. E também te mostro como é que você faz 35 mais acertos em linguagens. Então não existe motivo de você não estar no Combo Enem. Vou deixar o link na descrição do vídeo aqui, certo? Vamos dar um exemplo aqui agora com base realmente na redação desse ser humano. Vamos ver. O tópico frasal, galera, é o momento em que ele apresenta o argumento dele, certo? Se é o primeiro desenvolvimento, ele vai apresentar o argumento 1. A fundamentação é o momento que ele apresenta o repertório dele, certo? Que ele usou o Emile Durkheim. O raciocínio crítico e o exemplo anti-lacuna juntos formam o que a gente chama de aprofundamento argumentativo. Muito lindo isso aqui, né? Então, raciocínio crítico e exemplo anti-lacuna, eles são o aprofundamento da argumentação. E eu separei em 2 etapas, didaticamente. E a reflexão crítica é o desfecho da redação. Muito bom, muito bom. Então vamos ver o tópico frasal dele. O tópico frasal dele ficou muito longo. O tópico frasal, o ideal é que seja uma linha só, uma frase só,
um verbo só, que choveu no molhado, na minha opinião, tá? Não gostei. Diante desse cenário exposto, as políticas públicas ineficazes possibilitam a desvalorização do legado africano do país. Poderia parar aqui, porque aqui ele já apresentou o argumento dele, omissão do Estado. Aqui ele já citou o tema, desvalorização do legado africano. Aqui ele já usou verbo no presente e já usou conectivo. Então é isso. Tópico frasal são 3 coisas que tem que ter só. Tópico frasal tem que ter a apresentação do argumento, um verbo no presente e relação com o tema, só isso. Tudo que ele fez aqui agora foi até legal, assim, beleza, gostei, mas não era relevante para a função do tópico frasal, então nem vou ler porque na minha cabeça não precisa. Na função de cada frase. Por isso que é importante você ter clareza de qual que é a função de cada frase da redação, para você não escrever de mais nem escrever de menos. Então bora para o próximo aqui, ó. Consoantes, aí beleza, fundamentação, apresenta repertório. Consoante sociólogo Emílio Durkheim, uma sociedade sem regras claras, sem valores, sem limites, encontra-se em estado de anomia. Esse esforço de argumentação aqui, que ele fez para desenvolver o tópico, ele poderia ter desenvolvido um pouco mais o repertório dele. Mas enfim, tá bom, né? Tá bom porque ele fez a retomada clara, marcada. Aliás, ele vai fazer agora a retomada aqui, ó. Nesse sentido sociológico, a retomada aqui, tá vendo? Tem uma repetição de palavra aqui, ó. Esse estado anômico pode ser observado na odierna realidade brasileira. É o raciocínio crítico. A crítica, galera, é abstrata. O raciocínio crítico, ele tem que ser abstrato. Ele é uma crítica. Toda crítica é abstrata. Todo raciocínio crítico é abstrato. Se eu chego pro governo e falo assim, o governo é errado, o governo está errado, isso é abstrato, não estou dizendo o que tem que ser feito. Agora, quando eu falo assim, o governo está errado, por quê? Porque ele não libera o Bolsa Família para as pessoas que são estudantes. Estou chutando aqui, tá? Um exemplo concreto. Não sei se você é favorável a isso, enfim, não importa. Ou então você fala assim, o governo é omisso porque ele não tem uma política de continuidade de ajuda às populações do Rio Grande do Sul. Percebe que eu dei um exemplo? Agora, se eu falo somente que o governo é omisso, eu não exemplifiquei, fui abstrato. Então, se a redação para aqui, por exemplo, nessa frase do raciocínio crítico, é uma argumentação vaga. E aí que você fica bolado quando o seu corretor bota assim, argumentação vaga. É porque ele não sabe detalhar o erro para você, não vai tentar te ajudando. Aí beleza, me dá exemplo então desse estado anômico, dessa coisa errada que está acontecendo. Aí ele vai começar aqui, ó. Na medida em que as políticas públicas ineficientes permitem o desprezo e o desrespeito com as religiões de matriz africana. Até aí não falou nada. Por quê? Entenda uma coisa. Se eu falo assim, o governo é omisso porque não tem política pública, é óbvio. Porque se o governo fosse omisso, tinha política pública. O governo ele age através das políticas. Todo governante é um político. Então o governo ele age por política. Então você fala assim, o governo é omisso porque falta política pública, ainda é abstrato. Agora, qual política pública está faltando? Aí sim. Por exemplo, políticas públicas ineficientes, elas permitem o quê? Desassistência em áreas quilombolas, aí sim, tá vendo? A ausência de representatividade em propagandas. Por exemplo, tá vendo aqui, ó? O que eu quero nesse momento? Eu quero exemplo anti-lacuna. Então, quando ele coloca assim, por exemplo, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma marcação linguística. Ele está deixando claro, esfregando na cara do corretor. Marcação linguística, quando eu esfrego na cara do corretor a função daquele elemento da redação. É isso. Por exemplo, esfregar na cara do corretor, que aqui eu estou dando o exemplo anti-lacuna. Beleza. Aí ele deu 2 exemplos aqui, tá? Ele deu o exemplo 1, desassistência em áreas quilombolas, e o exemplo 2, ausência de representatividade. Lá no curso eu chamo de P1 e P2. Depois eu explico por que, se der tempo, tá? Se não der, vida que segue. Muito lindo, galerinha, isso que é muito bom demais, bom demais. 2 exemplos anti-lacuna argumentativa. Se você tem meu livro, Guia da Redação Tamil, isso está na página 71. Se você não tem meu livro, está na descrição do vídeo também. E a reflexão crítica é um fechamento do parágrafo. Muito lindo isso aqui, galera. Aqui tem alguns conectivos que te ajudam a marcar. Entenda uma coisa. Quando eu começo o meu exemplo anti-lacuna com haja vista, o haja vista é um conectivo de causa ou de exemplificação, tá? Depende do contexto, ele pode ser causa ou exemplificação. Então eu já estou dizendo na cara que isso aqui é um exemplo, é uma marcação linguística. Se eu começo meu exemplo com já que, eu ajudo também, na medida em que eu marco. A exemplo de, olha só, eu quero
dar um exemplo anti-lacuna. Se eu uso o exemplo de, eu estou fazendo a marcação linguística. Estou esfregando na cara do corretor. Como evidenciado por, isso pode ser exemplificado por, são conectivos que marcam os exemplos anti-lacuna. Aqui está o exemplo do outro parágrafo, tá? Analisado. Aqui também ele deu vários exemplos muito legais. Você repara que a parte da exemplificação dele ficou bem desenvolvida. Ele fez certo aqui na minha visão. Ele fez um tópico frasal curto e desenvolveu bastante a parte da exemplificação. O que não aconteceu no anterior. Ele faz um tópico frasal até maior do que a parte da exemplificação. Não curti por isso. Ele subverte. Quando você não entende a função de cada frase dentro da redação, você acaba dando mais valor a uma frase que tem pouco valor e menos valor a uma frase que deveria ser valorizada, hein, galerinha? Quinto tópico agora, como é que elas se destacaram na argumentação? Com exemplos concretos. E como é que eu faço um exemplo concreto versus abstrato? Vou dar um exemplo aqui, galera. Exemplo abstrato, hein? Exemplo errado. Inclusive, esse parágrafo aqui é um parágrafo de uma redação nota 1000 do Enem desse ano. E mesmo sendo abstrato, tirou 1000. Tirou 1000 por quê? Não sei por quê. Na minha visão, não deveria ter tirado 1000. Deveria ter tirado 920. Deveria ter perdido 40 pontos aqui e 40 pontos em uma outra competência lá que eu não lembro agora. Eu fiz um vídeo no canal aqui sobre essa redação. Porque essa redação, ela não tem exemplo concreto. Ela começa aqui, ó. Por conseguinte, entende-se que o apagamento da cultura africana é uma extensão do panorama da desigualdade. Então se percebe que ela é abstrato. Beleza, mas o raciocínio crítico, ele deve ser abstrato mesmo. Concordo. Até aqui não tem nada de errado. Agora, na hora que ele vai trazer os exemplos, ele diz assim, ó, já que essa desvalorização sistemática silencia vozes. Cara, na minha visão, silenciamento de vozes não é concreto. Inclusive, quando ele fala aqui, ó, existe um apagamento da cultura africana, esse apagamento é a mesma coisa que silenciamento. Então, esse cara aqui não é um exemplo anti-lacuna. Na minha análise, isso aqui é um falso desenvolvimento, que é um dos critérios também combatidos pelo Enem. Aí vamos continuar, tá? Que são violentadas e oprimidas há séculos, o que favorece a manutenção, aqui a manutenção, saiu errado aqui de estação, dessas pessoas. Então percebe, eu falo que existe um apagamento da cultura, mas não falo o que exatamente acontece que justifica esse apagamento. Quer um macete, então, para você dar exemplos concretos? Para você dar exemplo concreto, traga exemplos de locais, de grupos ou de pessoas afetadas pelo problema. Pronto. Locais. Eu posso falar assim, ó, existe um apagamento da herança africana, já que os centros religiosos de Umbanda e de Candomblé são considerados como, enfim, não são valorizados. Então, existe uma agressão, existe constantes ataques a centros religiosos. Centro religioso é um local. Ou então, por exemplo, existem ataques a indivíduos que praticam a religião da Umbanda. Beleza? Minha letra ficou horrível aqui, né? Grupos que praticam a religião da Umbanda são alvo de preconceito constante. Eu trouxe um grupo, eu dei um exemplo concreto. Ou então, existe um apagamento da herança africana porque na escola, tá vendo? Local, não são trabalhados autores de literatura africana, como, por exemplo, Mia Couto e Paulina Chiziane. Eu estou dando exemplo de uma pessoa. Então, exemplo concreto, macete, é você sempre trazer local, grupo e pessoa. Ajuda muito. Aqui tem um exemplo concreto, como eu já tinha falado antes, e agora vamos ver como que essas pessoas fizeram proposta de intervenção. A proposta de intervenção, ela teve marcação dos elementos. O que é marcação? É esfregar na cara do corretor que você está fazendo uma ação. Esfregar na cara dele que está fazendo um meio. Esfregar na cara dele que está fazendo uma finalidade. Esfregar na cara dele que está fazendo um detalhamento, beleza? Porque, galerinha, presta atenção numa coisa. Se eu escrevo uma proposta assim, ó, cabe ao Estado a criação de leis, eu até estou fazendo a proposta de intervenção, começando com agente, o Estado, você já viu que é agente da proposta, criação de leis é ação. Só que, sintaticamente, isso não está coincidindo. Então, o corretor meio que faz um esforço mental para identificar o teu Estado como agente e tua criação de leis como ação. Por que a gente tem que fazer um esforço? Porque na análise sintática, isso é natural, tá? O ser humano faz isso de forma mesmo sem perceber. O cabe é o verbo transitivo indireto, ao Estado é objeto indireto, então ele não é
não exerce uma função sintática de sujeito, então isso dificulta a análise. E o sujeito da frase é a criação de leis, certo? Sujeito, esse cara é sujeito, não é objeto não, tá? Verbo transitivo indireto, então esse cara é sujeito, o verbo transitivo indireto é o cabe e o ao estado é objeto indireto. Então eu estou dizendo que a ação da proposta está sintaticamente como função do sujeito. Então a ação na função do sujeito, mas é o agente que deveria estar na função do sujeito. Entenda uma coisa, o agente é que deveria estar na função do sujeito, e a ação é que deveria estar na função do objeto. Então está misturado, mostra. Como é que deveria ser, então, a forma mais lógica? Não que essa forma esteja errada, tá? Não está errado. Eu posso ter uma redação nota 1000 com cabe ao estado, criação de leis, taranã. Só que o mais lógico é o seguinte, é dizer que o Estado deve criar leis. Aí agora a função sintática está coincidindo com o elemento da proposta. O Estado é o sujeito da frase e também é o agente da proposta. E também exerce a função de agente da voz ativa, né? Sujeito, agente da voz ativa. E leis, criação de leis, é ação marcada com verbo. Então, a ação marcada com verbo, perfeito, gostei, tá marcado. A gente chama isso aqui de marcação linguística dos elementos da proposta de invenção. Quando você aprender a fazer isso, você vai tirar nota em todas as redações. Então, uma forma de você marcar cada elemento. O agente como sujeito da frase, a ação com o verbo de ação, o meio com por meio de, por intermédio de, finalidade com a finalidade de, e o detalhamento, ou com esse travessãozinho aqui, mas eu não curto muito esse detalhamento do agente, então ignora isso aqui. Porque o detalhamento da agente, ele pode, em alguns momentos, ser redundante, não vai ser bom para você. Então eu sempre peço que você faça o detalhamento do meio com exemplos, tá? Mas não vou falar disso aqui agora. E o checklist da redação nota 1000, galerinha, muito lindo, ó. Identifica a expressão-chave, reconhece os comandos expressos, citar o tema em todos os parágrafos, evitar abordar apenas o assunto e criar uma tese com juízo e valor do verbo no presente. Antecipar os argumentos da introdução, iniciar cada parágrafo com tópico frasal, utilizar fundamentação com repertório, fazer marcação linguística do repertório, falando disso, desenvolver raciocínio crítico na fundamentação, incluir pelo menos um exemplo de lacuna em cada parágrafo, peço 2, encerrar cada desenvolvimento com uma reflexão crítica, usar conectivos variados dentro de parágrafos, usar verbos adequados em cada parte da redação, presente para argumentar, passado para alusão histórica, futuro para proposta de intervenção. E fazer a proposta de intervenção com 5 elementos. Fazer marcação linguística dos elementos da proposta, evitar o uso da primeira pessoa, né, porque não faz sentido, evitar generalizações, não cometer erros de gramática e fazer uma releitura completa e revisar cada parágrafo da redação. Hoje você aprendeu tudo isso, estou muito feliz de ter tido você até o final. Agora eu vou deixar um outro vídeo muito bom aqui agora para você clicar nele. Clica nele aqui agora, pá! Continua vendo porque ele vai te ajudar na argumentação. Valeu, tamo junto, tchau!